E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como criar uma rotina produtiva lá nos Estados Unidos. Vamos lá? Hello, dear! Bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Meu nome é Karina, eu fui au pair de 2007 a 2009 e hoje ajudo você que tem o sonho de ir para os Estados Unidos como au pair. Como eu disse, dear, o vídeo de hoje é sobre como criar uma rotina produtiva já lá nos Estados Unidos como au pair. Se você sente que os seus dias como au pair são uma correria sem fim e gostaria de ter mais controle sobre a sua rotina, esse vídeo então é para você. Eu sei que a vida de au pair pode ser bem puxada, dear. Eu cuidei de 4, então eu sei. Trabalhar muitas horas, cuidar das crianças, lidar com as tarefas de casa, estudar inglês e ainda tentar ter um tempo para você mesma parece impossível, não é mesmo? Mas calma! Hoje eu vou te mostrar como criar uma rotina produtiva e equilibrada, sem sobrecarga e sem culpa também. Eu vou te ensinar estratégias práticas para organizar o seu dia a dia, ser mais eficiente no cuidado das crianças e ao mesmo tempo garantir que você tenha tempo para estudar e para se divertir também. Mas é claro, dear, que isso vai depender da sua host family e da sua schedule, não é mesmo? Mas antes de começar, me conta aqui nos comentários qual é o maior desafio da sua rotina como au pair. A gente pode trocar experiências aí e se ajudar, não é mesmo? Agora, por que é tão importante ter uma rotina organizada? Se você não se planeja, dear, isso é para cá, para o Brasil também. Vale para quando a gente está lá e aqui. Quando a gente não se planeja, o seu dia acaba sendo um caos. Você sempre fica correndo atrás das coisas, fica cansada, estressada e no fim parece que não conseguiu fazer nada direito, não é mesmo? Eu sou meio procrastinadora, então eu sei do que eu estou falando. Uma rotina estruturada, dear, vai te ajudar a evitar a sobrecarga e o cansaço mental, melhorar a sua relação com a sua host family e as suas crianças, vai aumentar a sua produtividade, fazendo as tarefas de forma mais eficiente e vai liberar mais tempo na sua agenda para estudar inglês, não é mesmo? Para aproveitar a sua experiência como au pair. Então, bora aprender como organizar tudo isso. A primeira coisa que você precisa fazer é estruturar o seu dia. Se você começa o dia sem um plano, acaba se perdendo muito nas tarefas e no final sente que não fez nada direito. O segredo é dividir o seu dia em blocos de tempo, dear. A sua host deve fazer isso mais ou menos com a sua schedule. Então, pela manhã, café da manhã, arrumação das crianças, levar para a escola ou começar o dia com as brincadeiras se você tiver crianças pequenas. Manhã e tarde, atividades principais. Então, cuidar das crianças, ajudar com o dever de casa, preparar os lanches, as refeições e mais para o fim do expediente, aí é um momento para você, para o seu descanso, para o seu estudo, para o seu lazer, para a sua terapia. Agora, como fazer isso tudo funcionar, não é mesmo, dear? Então, use um planner, um aplicativo, o Google Calendar tá aí para criar lembretes, né? Tem o Notion também, o Trello, para você anotar tarefas e fazer um checklist. Se você gosta de escrever e visualizar tudo no papel, crie isso num papel, crie um checklist antes de dormir, revise o que precisa ser feito no dia seguinte, já se prepare, dear. Isso evita imprevistos e aquela sensação que o dia fugiu do seu controle. Agora que você tem um plano, o próximo passo é fazer as tarefas de forma mais rápida e eficiente para ganhar mais tempo livre no dia. Então, aqui estão algumas estratégias que funcionaram comigo e funcionam muito bem, eu acho. Quando eu era au pair, eu fazia muito isso. Então, agrupe as tarefas que são semelhantes, dear. Então, ao invés de você lavar a louça ou colocar a louça lá na dishwasher
muitas vezes por dia, faz isso tudo de uma vez. Separe também um tempo do dia para você dobrar as roupas que você colocar na laundry. Então, não fica dobrando pecinha aqui, pecinha ali. Faz isso agrupado. Se você tiver que ir ao mercado, que era o meu caso, faça isso num único dia. Então, fala para sua host se organizar também, te ajudar, né? Para que ela peça as coisas num dia só. Você agrupa as tarefas. Aproveite momentos estratégicos também. Enquanto as kids brincam, você dobra a roupa, ou arruma a cozinha, ou você prepara a mochila do lanche da noite, na noite anterior você prepara para as kids levarem na escola no dia seguinte. Então, quando elas estão fazendo ali alguma coisa, você já vai preparando o seu lanche. Até eu conseguir me organizar dessa forma, eu levei tempo. As kids às vezes estavam brincando ali sozinha, como eu tinha 4, as 2 menores ficavam ali brincando sozinhas e eu lá de buenas, assim no sofá, às vezes vendo alguma coisa no celular. E aí, quando eu me ligava, eu falava assim, os lanches, né? Que eu tinha que preparar os lanches do dia seguinte. Aí ficava tudo amontoado, eu tenho que cozinhar a janta, porque lá eles jantam 5:30 da tarde, né? E eu ficava off às 7. Então, aí acumulava tudo. Cozinhar, colocar as coisas na dishwasher, e aí preparar elas para dormir, né? Para dormir não, mandava tomar banho, essas coisas, né? E aí que eu me lembrava dos lanches, uma falta de organização, e isso me atrapalhou demais por meses. Então, se você conseguir se organizar, colocar mesmo um checklist no papel, vai te ajudar muito. Então, enquanto as crianças estão fazendo uma homework, alguma coisa, ou brincando, você já prepara os lanches do dia seguinte. Outra coisa também delegue, delegue quando for possível. E aí você já vai ensinando também as crianças, você ensina as crianças pequenas a guardarem os brinquedos. Então você combina com a sua host family formas de organizar melhor as responsabilidades, né? Então, o quanto mais eficiente você for, mais tempo você vai ter para você mesma, ok? Então delegue para as kids o que você puder delegar. Agora, e os estudos, né? Muitas au pairs dizem que não conseguem estudar o inglês porque o fato da gente estar lá, falando inglês o tempo todo, não quer dizer que a gente não tenha que estudar. Primeiro que a gente tem aquela bolsa para fazer de $500, então você vai para alguma faculdade ou para um library course e você vai ter que estudar, ok? Então você tem que se organizar para esses estudos. Ou você também vai fazer aulas. Por exemplo, eu tenho muitas alunas que já são au pairs que fazem aula comigo para melhorar a gramática. De um jeito ou de outro, você vai ter que encaixar aí na sua rotina os estudos no inglês. Então, o segredo é encaixar o inglês na rotina, sem precisar parar tudo para estudar. Aqui estão algumas maneiras fáceis de fazer isso. Escute inglês enquanto faz as suas atividades. Então, se tiver um podcast, alguma coisa para você ouvir, como homework que a sua teacher te deu, você escuta enquanto estiver fazendo outras atividades. Transforme o seu entretenimento em aprendizado. Então, quando você assistir os filmes, as séries, anote as palavras novas que você assistir lá na TV nos Estados Unidos. Anote tudo. Tenha um caderno ou use um aplicativo para você sempre revisar esse vocabulário novo. Sempre que aprender algo novo, com as crianças, anote e repita. Isso me ajudava bastante a aumentar o meu vocabulário.
Então, você estudando aí 15 minutinhos por dia, você não precisa parar para estudar 1 hora, isso faz uma grande diferença. Se você aplicar essas dicas, você vai melhorar muito o seu inglês sem sentir que está gastando tempo estudando, muito tempo. Agora que a gente organizou o dia, falta um detalhe muito importante: o equilíbrio. Então, ser au pair, dear, pode ser bem cansativo, e se você não separar tempo para cuidar de você mesma, você vai ficar sobrecarregada, vai por mim. Separe, dear, momentos de autocuidado para você. Tire pelo menos aí uns 30 minutinhos do dia para você fazer algo que te relaxa, ok? Ler, assistir, caminhar, ir para academia. Experimente algumas atividades que acalme a sua mente. Se fizer parte de algum clube, como eu fazia lá nos Estados Unidos, eu tinha o membership da YMCA, da minha família, então eu ia para aula de zumba, tinha yoga, tinha natação, mas eu fazia mais zumba. E nos dias de folga, dear, saia com as outras au pairs, participe dos grupos, dos cluster meetings, isso vai ser muito proveitoso para você. E aproveite também para viajar, né? Sempre que você puder, planeje viagens pequenas no seu dia de folga. Se você tiver um weekend off, você já planeja aí uma viagem para algum lugar que seja mais perto. Então, você precisa aproveitar e criar memórias incríveis do programa, né, dear? Agora, deixa eu te contar alguns erros que podem acabar com a sua produtividade. Então, não ter um planejamento e tentar se virar sempre no improviso vai acabar com a sua produtividade. Querer fazer tudo ao mesmo tempo e acabar sobrecarregada. Não separar um tempo para o descanso e para o lazer. E não conversar com a sua host sobre alguns ajustes no seu schedule, se necessário. Eu sei que a gente fica prolongando essa conversa às vezes porque, eu não quero incomodar, não sei o que, mas quanto mais você deixa, dear, isso para frente, maior vai ficando o problema. Então já pontue com a sua host family tudo que você sentir nas primeiras semanas, já pontue, olha, eu tô vendo que esse horário aqui, para eu fazer isso, junto com isso, por exemplo, eu na minha primeira semana, minha host queria que eu fizesse supermercado, pequenas compras todos os dias, e eu ajustei com ela. Não dava certo para mim, principalmente nas primeiras semanas que eu estava me adaptando, para mim não dava certo ir no supermercado todos os dias, ficar comprando pequenas coisinhas para as kids, para fazer o snack. Ela tinha que me dar o dinheiro para a semana inteira, e ela me dava troquinhos, sabe, para pegar coisinhas pontuais. E eu falei para ela, olha, Debbie, não tá dando certo para mim. Porque ou eu faço isso, ou eu pego as crianças na escola, eu não estou conseguindo ainda me adaptar direito. E aí eu passei aí num dia só na semana. E aí ficou o resto do ano desse jeito. Então, converse com a sua host family. Eles são super abertos a conversar sempre, dear. E se você perceber que algo não está funcionando na sua rotina, você ajusta. Se você seguir esses passos, a sua rotina como au pair vai ficar muito mais leve e mais produtiva, que já é difícil pra gente, né, dear? A gente já tá lá, cheia de problema com homesickness, uma adaptação a uma nova cultura, então a nossa rotina tem que ser mais leve. E com planejamento, eficiência e equilíbrio, que são chaves, você vai aproveitar ao máximo essa experiência, dear. E eu espero que você aproveite mesmo. Agora me conta aqui, qual dessas dicas você vai testar primeiro, hein? Até aqui no Brasil você já pode começar. Deixa aí nos comentários. E se esse conteúdo te ajudou, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E se quiser ainda mais dicas sobre a vida de au pair, me segue no Instagram, que sempre posto conteúdos exclusivos por lá, com @KarinaAuPair. Até o próximo vídeo, dear. Beijo!